Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então ler uma mensagem desse livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: Por que todos estão sempre contra mim? Ó Deus, por que são tão infelizes? Jamais pense assim. Ninguém está contra você. Você é que se colocou contra si mesmo, desestabilizou-se, fugiu da sintonia com Deus. Se você está contra si mesmo, como esperar que os outros lhe sejam favoráveis? É o mesmo que olhá-lo como uma lente negra. Eles surgirão negros. O mundo é o seu espelho. Ele não está contra você. Foi você que se pôs em oposição ao mundo. Fechou-se à prosperidade, à alegria e à felicidade. O mundo é para você aquilo que você é para ele. Lindo isso, né? Então que a gente possa na noite de hoje eternizar, né, esse sentimento de gratidão, primeiro, né, pela vida, de gratidão pela oportunidade que sempre aparece para nós, seja ela boa, seja ela não tão boa, porque depende da nossa lente, olhar, né, as adversidades que são colocadas para nós. Então vamos orar, né, vamos fechar os nossos olhos, sentir essa psicosfera que nos acolhe, fresca, tranquila, sentindo o Mestre Jesus aqui conosco e esse paizinho de amor e justiça e bondade. Deus, muito obrigada pela oportunidade de conseguir chegar, pela família, pelos amigos e por tantas outras que às vezes deixamos escapulir, né? Porque tu és amor. Então, se somos teus filhos, temos também esse amor dentro de nós. Que possamos ter uma noite iluminada, que a Cláudia, que veio aqui com muito carinho fazer o estudo da noite, ela possa ser amparada e intuída. E assim, damos por iniciado a nossa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Deixa eu só pegar aqui esse amparador aqui que vai me fazer diferença. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, tia Cláudia, né? Trabalhei aqui como evangelizadora, saí agora no finalzinho, no meado do ano, né, do ano passado, para começar uma nova empreitada. Bom, quando eu recebi esse presente, que foi fazer essa palestra de hoje, eu confesso que eu não tinha mensurado o tamanho da responsabilidade. E aí, quando eu comecei a ler sobre o assunto, eu falei, meu Deus, eu por um momento não me senti capaz de falar sobre o amor de Deus, né? Sobre Deus é amor. E aí eu fiz aqui um roteirinho, até para poder não me perder, porque quem me conhece sabe que eu adoro falar. E aí eu não quero me perder. Deixa eu só pegar o óculos, gente, porque depois dos 25 anos, a gente não consegue mais ler nada sem o óculos, né? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que Deus é amor, que é o tema de hoje, eu quero só acrescentar, Deus é amor / o amor de Deus é gratuito. Então, grave isso, tá? E antes da gente começar a falar disso, eu quero que todo mundo feche os olhos e pense em 5 pessoas que vocês gostariam de cuidar, de amar, de ter
sempre no pensamento essas pessoas, que vocês quisessem sempre fazer prece por elas, quisessem cuidar em todos os seus âmbitos, né? Físico, mental, espiritual, emocional, psicológico, todas as maneiras. Acho que já deu, né? Pensaram? Guarda com vocês, não precisa dizer quem são, tá? E daqui a pouco eu vou retomar essa pergunta. Primeiro nós vamos falar, Deus é amor. E aí foi me sugerido estudar pelo Livro dos Espíritos, da pergunta 1 a 13, e aí já fica registrado, está filmando, né, Beth? Tá, porque aí já fica registrado, se alguém quiser depois estudar, aprofundar, de 1 a 13, Livro dos Espíritos, e o capítulo 2 da Gênese. Que é Deus? Não é quem, nem o quê. Que é Deus? É a pergunta. Resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Onde se vê na causa primária, já é uma outra pergunta, tá? Pergunta 9. Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Onde se vê? Resposta, tendes um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Aqui a gente já pode ver uma coisa. Quando ele fala que é Deus, é inteligência suprema, né? Ou seja, é o ser magnânimo, é o ser infinito. Infinito quer dizer sem começo, sem meio, sem fim. Esse é Deus. Se a gente encontrar algum outro ser, neste ou em qualquer outro universo, que seja mais capaz, mais amoroso e mais infinito que esse ser que nos criou, então esse não é Deus. Então esse deixa de ser Deus e passa a ser Deus quem? Esse outro ser que é infinito, que é mais infinito, mais bondoso e mais amoroso. Porque Deus é único, Deus é um só. Então, dito isso, nós não temos como admitir que existam dois seres iguais em magnitude, em ser infinito, em amor, em bondade. Então, Deus é único. Alguém aqui duvida que Deus seja único? Bom, pela falta de pronunciamento, todos que estão aqui, encarnados, porque desencarnados eu não vejo, tá? Os encarnados, pelo menos, acreditam que Deus é único. E não é questão de acreditar, é questão de saber. Nós sabemos que Deus é único. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar é que eu vou dividir essa palestra em 3 etapas, 3 partes. A primeira etapa, a gente vai falar o que é Deus. Na segunda, a gente vai falar da existência de Deus. E a terceira, a gente vai falar, é surpresa, eu vou falar depois. Então a gente já chegou à conclusão de que Deus é único, é um ser magnânimo, amoroso, infinito, né? E da existência de Deus, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu nem vou ler essa resposta, né? Eu vou falar daquilo que a gente vê no dia a dia, que é mais fácil. É ótimo a gente estudar na doutrina básica, em livros que também ajudam, mas vamos pensar, vamos olhar ao nosso redor e ver onde está a prova da existência de Deus. As pessoas que gostam de ter prova de tudo, eu vou falar uma coisa, nós não vemos o ar, nós não vemos o oxigênio, mas nós temos absoluta certeza de que ele existe.
a ciência mostra para a gente que a gente pode ficar dias sem beber água. A ciência mostra para a gente que a gente pode ficar até meses sem comer. Mas a ciência mostra para a gente que a gente não consegue ficar mais do que 1 minuto sem respirar. Por que isso? Porque nós precisamos do oxigênio. Alguém está vendo o oxigênio aqui a olho nu? Não. Pode até ter alguns equipamentos que mostrem, fotografem, mostrem o movimento, né, das moléculas de oxigênio, mas ninguém está vendo aqui a olho nu. E há um tempo atrás, não muito longe, não se tinha nem equipamento para ver. Mas a gente tinha certeza da existência do oxigênio, ou de algo que fazia com que a gente mantesse a vida. E assim é a existência de Deus. Hoje pode não ter equipamento nenhum que prove isso, mas, segundo a gente leu aqui, a existência de Deus, ela pode ser medida, ela pode ser percebida num simples olhar. Se a gente olha para a pessoa que está do nosso lado, essa pessoa foi criada por alguém, por um ser. E não foi papai e mamãe, tá? Papai e mamãe também foram criadas por um ser bondoso, infinito, magnânimo, que nós chamamos de Deus, que é o nosso Criador. Se a gente vê uma casa construída, a gente não sabe que foi obra de arquitetos, engenheiros, pedreiros. Alguém viu a casa ser construída? Será que a gente precisa de ver a casa sendo construída para saber que aquilo ali teve mão de pessoas que estudaram para isso? Ou que mesmo que não tenham estudado para isso, mas que têm aquele saber? Não, a gente sabe que aquela casa foi construída por seres humanos, por pessoas que se dedicaram, que se esforçaram para aquilo. Assim é a existência de Deus. Se a gente olha uma árvore, uma flor, uma abelha, a mosca, o mosquito, a natureza, em toda a sua magnitude, nós seríamos capazes de criar a natureza? Ainda que hoje a ciência consiga recriar alguma coisa, nós conseguimos do puro nada criar alguma coisa? Não. Então, quem criou a natureza? Quem nos criou? Deus. E aí, a gente pode pensar, por quê? Por que Deus quis criar a natureza, os planetas, o universo? Por que Ele criou a gente, a humanidade, os animais, os rios, os mares? Por puro amor. Por um amor que nós ainda não sabemos compreender em sua totalidade. E nós temos aqui no Livro dos Espíritos dizendo exatamente isso. Quando ele fala assim, ó, dos atributos da divindade, na pergunta 11 está assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. Veja bem, quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. E também quando esse espírito tiver sua perfeição, por sua perfeição tiver se aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Está no futuro, não está no presente, né? E mais, nessa mesma resposta, lá no final, ele diz que, embora a gente faça esforço para entender, essa nossa ideia de divindade será sempre incompleta. Aí a gente pergunta assim, mas por quê? E na pergunta 13 ele fala assim:
Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Não temos? Então, né? E aí a resposta, do vosso ponto de vista, sim. Mas o nosso ponto de vista ainda é muito velado, muito pequeno, para entender a magnitude do que é a divindade, né? Mas ficai sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligentes, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações não têm como expressar. Então, você vê, não é questão de que eu, você ou outro tenhamos alguma dificuldade de entender a divindade, ou que a gente não queira. Não, não é isso. Nós ainda não conseguimos alcançar o que é essa divindade, todos os seus atributos, nem parte deles. Quiçá entender o que é o amor dessa divindade por todos nós. Quando a gente fala que ama, né? Eu sei que a maioria daqui ou é mãe, ou é filho, ou é filha, né? Ou é avô, avó, que são amores que a gente experimenta, que são grandiosos, né? Na nossa pequenez, a gente diz que o amor de mãe, de pai, são os maiores do mundo. São os amores mais puros que nós temos. E aí, a gente pensar que a gente como filho, que a gente como mãe ou pai, a gente já olha para aquela pessoa que a gente ama, e muitas vezes a gente imprime, eu não gosto de falar sacrifício, não é sacrifício, a gente imprime aquele esforço, que às vezes parece sobre-humano, em prol daquela pessoa que a gente ama. Mas lembrando que o nosso amor é um amor terreno, humano, falho. Imagina só, se a gente com esse amor humano, pequeno e falho, a gente já consegue se doar ao ponto de sangrar o pé, andando em vidro, se preciso for para salvar a vida de quem a gente ama. Imagina o que Deus não nos ama. Ele que tem esse amor completo, infalível, incondicional. Deus ama a cada um de nós de forma única e soberana. É por esse amor único e soberano que ele não veio aqui hoje fazer essa palestra. Porque ele não é perfeito? Quem melhor que a divindade, que é perfeita, e que tem o amor dentro dele, inquestionavelmente, incondicional, para falar do próprio amor? Ninguém, né? Concorda que se ele estivesse aqui hoje fazendo a palestra, já falasse, não, Cláudia, sai, tira a Cláudia, porque ela não vai saber falar. Ela briga com os filhos, ela briga com o marido, ela se aborrece no trabalho. Que amor é esse? Quem sabe de falar do amor, ainda mais o meu amor, sou eu. Se ele, que é perfeito, me tirasse de jogada e viesse aqui fazer a palestra, iríamos todos ficar assim, admirados. Mas o amor que ele tem por mim é tão grande, é tão incondicional, que ele permitiu que eu viesse na minha pequenez aqui para falar desse amor que ele tem, a forma que eu entendo desse amor e dividir com vocês. É claro que ele faria melhor, isso eu não tenho dúvida. Mas ele prefere que seus filhos caminhem, descubram
se tornem cada vez melhores. Porque não é assim que a gente faz com os filhos? Não é bem assim? A gente já sabe escrever o A, a gente já sabe fazer 1 mais 1, mas a gente deixa eles descobrirem o caminho. É porque a gente é ruim? Não. É porque a gente está respeitando o tempo dele. E Deus faz isso por nós. Deus respeita o tempo de cada um de nós. E quando a gente fala de existência, né, de como a gente pode perceber essa existência, a gente encontra vários livros que vão falar sobre isso, tá? Eu destaquei algumas partes da Gênesis, capítulo 2, para trazer para vocês. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa, consideremos antes de tudo. Ele é o ponto que importa, antes de tudo. Antes de qualquer amor que a gente possa ter, o que importa é o amor por Deus, que nós temos por Deus, assim como Ele tem por nós. Constitui princípio elementar, que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Veja bem, aqui está dizendo que ainda tem mistérios a serem descobertos, mas que a causa primária de todas as coisas é Deus e continua sendo Ele. E depois tudo vai fazendo sentido. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então, não tem como a gente dizer que foi do nada que surgiu o universo, que nós surgimos, né? Porque Deus é o princípio de tudo. E aí, como eu falei para vocês, né, dividi em 3 partes. Primeira parte foi a gente falar que é Deus, que todos concordamos que é a causa primária de todas as coisas. Depois nós falamos da existência de Deus, das provas que nós temos para ter a certeza de que Deus existe. E se nós não somos capazes de criar tudo que a gente vê aí no universo, alguém criou, algum ser. Esse nós chamamos de Deus, é o nosso Criador. E agora eu quero falar da terceira parte. E aí eu vou lembrar 2 mandamentos que são importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Eu vou fazer de novo a pergunta, porque a Eliana e o Joalês não estavam aqui. Eu quero que vocês... Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Eu quero que vocês separem, na cabecinha de vocês, 5 nomes, né, de 5 pessoas que vocês amem muito. 5 nomes dessas pessoas. Essas pessoas são aquelas pessoas que vocês vão ser capazes de fazer tudo por elas. Que vocês vão querer fazer preces de manhã, de tarde, de noite por essas pessoas. Que vocês vão querer cuidar com o melhor que há dentro de vocês. Não precisa falar quem são, tá? Para não dar problema aí. Né? Mas eu tenho, não vou dizer que tenho certeza, mas eu vou perguntar a vocês. Quem aqui lembrou de colocar lá no primeiro nome da lista, vocês mesmos? Ó, lembrem que não precisa vocês responderem. Isso é uma coisa para vocês, tá? E, ó, Deus conhece tudo que está dentro de nós. Sabe quem foi que realmente se colocou em primeiríssimo lugar. Essa é a primeira lição que nós temos que levar dessa palestra hoje.
que nós estamos e temos que estar em primeiro lugar quando se fala de amor. Isso não é egoísmo. Amar o outro antes de se amar também não é altruísmo. Isso é falta de entender o que é amor de verdade. Amor verdadeiro, a gente vai entender que existe quando primeiro eu me cuido, primeiro eu faço prece por mim, primeiro eu me equilibro, para depois dar o que tem de melhor em mim para o meu próximo. Isso é o amor verdadeiro. Ainda não chega a ser o amor ágape, tá? Mas já é um bom começo para que a gente entenda um pouquinho do que é a afirmação Deus é amor. E aí, todos aqui amam Deus? E aí agora eu quero que respondam. Levanta a mão, fala eu, vocês é que sabem. Todos aqui, alguém aqui não ama a Deus? Pela falta de pronunciamento, eu acho que todos aqui amam a Deus, certo? Você se ama? Sim ou não? Eu quero um sim mais alto. Você se ama? Sim. Você ama a Deus, você se ama. E agora eu vou fazer uma pergunta. O que você faz para cultivar esse relacionamento? Como assim, Cláudia? Relacionamento? Relacionamento. Você tem um relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento com você. Por isso existe amor envolvido. Toda situação que tem amor envolvido tem relacionamento. E aí, a gente não para pensar nisso. A gente não valoriza qual é o relacionamento que nós temos com Deus. O meu relacionamento com Deus é só vir aqui à casa espírita, sentar, escutar palestra, ouvir, me dedicar, a doar algum tempo, alguma coisa? É só isso? É pouco. O meu relacionamento com Deus envolve, se eu o amo verdadeiramente, cultivar esse relacionamento. Envolve, quando a gente fala cultivar, a gente lembra logo de uma plantinha, né? Quem nunca fez lá na escola, feijãozinho plantadinho, né? Se vocês não regassem aquele feijãozinho no algodão, no potinho que a tia Loló deu, brotava? Saía? A plantinha nascia? Não. Porque precisava cultivar. Cultivar é cuidar, é dedicar tempo. Não é sacrifício, gente, é esforço. Toda vez que eu vejo a palavra sacrifício, foi feito um sacrifício, eu troco por esforço. Porque sacrifício lembra aquela coisa pesada, arrastada, ruim, difícil, né? Obrigatório. Não, é esforço. Quando eu imprimo esforço em alguma coisa, eu estou dedicando tempo, eu estou dedicando amor, eu estou dedicando afeição. Então, quando a gente fala de cultivar o relacionamento, seja com quem for, você precisa imprimir algum esforço, empregar esforço, esforçar-se para que aquele relacionamento sobreviva, dê certo. Agora, quando eu falo de esforçar para cultivar o relacionamento com quem me deu a vida, com quem criou o meu espírito, o esforço tem que ser grandioso. Deve ser grandioso. Tem que ser grandioso. Porque se eu não consigo me esforçar
para melhorar o relacionamento com quem me deu a vida, como é que eu posso me esforçar para qualquer outro relacionamento? Vai ficar complicado, né? Porque eu não estou fazendo só para as pessoas verem. Tanto faz se tem alguém olhando, observando. Porque quem me vê, quem me olha é Deus. Meu Criador está me olhando. Ele me conhece até na parte que eu ainda não me conheço. Ele conhece todas as minhas vidas anteriores e as que estão por vir. Por que então eu vou me enganar? Dizendo que eu estou imprimindo ali o maior esforço que eu posso. É melhor eu ser verdadeiro e falar: eu não estou em condições ainda de imprimir maior esforço. Ou eu não quero, ou eu não tenho oportunidade ainda. Mas dizer, eu não tenho condições, não. A nossa condição de imprimir esforço num relacionamento com Deus é na medida que a gente escolher. É sempre uma escolha. É sempre sobre aquilo que nós estamos escolhendo. E aí pensa assim, Cláudia, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que acordar então 1 hora mais cedo? Ficar fim de semana? E minha família? Como é que fica? Não, não é isso. 10 segundos de conversa com Deus de forma sincera, despida de vaidade, despida de vontade própria, é mais do que 10 anos de uma caminhada forçada, de sair para alimentar os famintos porque tem alguém vendo e alguém está te aplaudindo por vaidade. 10 segundos de conversa sincera com Deus. E sabe o que mais eleva o seu ser? É você se aceitar do jeito que Deus te aceita. É se enxergar pessoa capaz como Ele te aceita e como Ele te enxerga. Isso sim é uma caminhada sincera com Deus. Exercitando o amor que Ele quer que a gente exercite por Ele. Que Ele precisa? Não. Ele não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos do dele. Nós é que precisamos estar com Ele, porque Ele está conosco sempre. Não se engane. Já dizia aquele poema, né, Pegadas na Areia, que não tem autor, mas que com certeza foi um ser iluminado que deixou aqui para a gente, que nos momentos que só existia uma pegada, era porque Deus estava carregando no colo a pessoa que estava sofrendo. Então, Ele está sempre conosco. E Ele não precisa do nosso amor. Nós é que precisamos do amor dEle. Então, nós temos que cultivar esse relacionamento para que esse amor que nós sentimos por Ele seja cada vez maior e cada vez mais real, verdadeiro, ímpar, singular. Porque cada um vai dar aquilo que tem para dar. Então, jamais um ser é igual ao outro. Jamais um amor de uma criatura vai ser igual ao amor da outra criatura por Deus. Não é possível que isso aconteça, pela nossa singularidade. E aí, uma frasezinha que ficou na minha cabeça, eu acho que foi, não lembro se foi Haroldo Dutra, se foi Rossano que falou, mas ficou na minha cabeça. A distância entre nós, que estamos aqui encarnados ainda, aprendendo, para Jesus, se chama evolução. O nome da distância de nós para Jesus se chama evolução. Porque nós não somos capazes de ter os mesmos atributos que Deus. Nós já vimos aqui que Deus é único. Então, não temos condições de alcançar o que Deus é. O máximo que nós vamos alcançar é compreender o que Ele é quando assim formos evoluídos
ao ponto de entender Deus, mas não seremos como Ele. Não podemos nos enganar achando que chegaremos a ser como Deus. Não. Mas, nessa impossibilidade, Deus nos deu um modelo chamado Jesus. Esse sim foi criado simples e ignorante como todos nós. E alcançou a plenitude. Alcançou a evolução máxima. E Jesus deixou aqui na Terra um manual de como alcançar essa plenitude. Esse manual se chama Evangelho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi a frase que Jesus deixou. E que nós temos que nos lembrar todos os dias. Porque sem isso, sem a certeza de que a gente é capaz de evoluir tanto quanto Jesus evoluiu, nós estaremos enxugando gelo aqui na Terra. Porque é muita violência, é muita barbárie. E se a gente focar nisso, a gente não consegue caminhar. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele não focou na barbárie que existia naquela época. Ele focou no que os seres humanos eram capazes de dar em bondade. Seres imperfeitos. Os discípulos dele eram imperfeitos, mas caminharam com ele sobre a terra e aprenderam e divulgaram o seu evangelho. Foram o evangelho vivo. Foram prova da bondade de Deus conosco, nos deixando um modelo, um guia e um manual. E aí, eu vou deixar com vocês 5 passos. Não tem aí os 10 passos para emagrecimento saudável, os 10 passos de como enriquecer. Não tem, um monte de 10 passos aí. Eu não vou botar 10 não, porque eu vou deixar 5 vocês descobrirem, tá? 5 passos de como cultivar um relacionamento saudável com Deus. Olha que bonitinho. Eu não tinha pensado nisso, pensei nisso hoje, 1 hora antes de vir para cá. 5 passos de como você cultivar um relacionamento saudável com Deus. Ó, que coisa básica, né? Vamos lá, primeiro passo. Se conecte com a natureza. Nós fazemos parte dessa natureza. Nós não podemos falar assim, a natureza lá, ó. Não existe, gente. Olha a natureza aqui, ó. Tudo é natureza. O ar que a gente respira, a flor que a gente vê, a árvore, a terra que a gente toca, que a gente pisa. Nós somos parte dessa natureza. A gente tem uma origem da natureza, tá? Então, se conecte com a natureza. Segundo passo, se ame do jeitinho que você é, porque Deus, que é magnanimamente bom, justo, único, perfeito, infinito, Ele te ama do jeitinho que você é. Isso não quer dizer que Ele queira que você fique aí, paradinho do jeitinho que você está. Quer dizer que Ele te ama e Ele te aceita desse mesmo jeitinho. Então, se ame do jeitinho que você é. Terceiro, ame o seu próximo do jeitinho que ele é. Por quê? Pelo mesmo motivo. Deus ama o seu próximo do jeitinho que ele é. Então, vamos despir de julgamento. Vamos praticar o autoconhecimento, mas não o julgamento. Vamos riscar a palavra culpa do nosso vocabulário e vamos colocar responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente imprime no outro. Nós somos responsáveis.
como disse, né, a mensagem que a Andréia abriu aqui, antes da palestra, por que que as pessoas me perseguem? Por que não me amam? Não é assim? Não, ninguém está te perseguindo e ninguém está deixando de te amar. Você que está tendo essa percepção. Então, muda a lente. Muda a lente dessa percepção, se autoconheça e se autopromova dentro do ambiente que você estiver, mas aceitando o seu outro do jeito que ele é. Quarto passo, converse com Deus de forma íntima. Quando a gente fala que ama alguém, que a gente ama a Deus, que a gente se ama, nós precisamos criar intimidade. Que amor é esse que não tem intimidade? Intimidade com Deus. Não precisa você ter um lugar específico para você fazer uma prece, para conversar com Deus. Não precisa ter um horário específico. Se você está lavando louça, se está limpando o quintal, se você está no trabalho, converse com Deus, sinceramente. 10 segundos, lembra? 10 segundos de conversa sincera. Crie intimidade. E, gente, quando eu falo conversa, prece é conversar com Deus. Não é monólogo, não. Não é só vocês que falam, não. Vamos abrir os ouvidos e vamos escutar o que ele está falando de volta. Abra a mente, abre os ouvidos da alma para escutar o que Deus está te dizendo. E nem sempre Ele vai dizer o que você quer escutar, não, viu? Mas é o que você precisa ouvir. Estejamos atentos. Quinto passo. Pratique o amor do jeitinho que você já consegue. Viu? 5 passos, facinho, facinho. Né? Então é isso. Vamos, o quinto passo é o último, mas não é o menos importante. Pratique o amor do jeitinho que você já consegue. Se vocês saírem daqui, se vocês falassem assim, Cláudia, o que eu posso levar da palestra de hoje? Quinto passo, pratique o amor do jeitinho que você já consegue. Porque a prática leva à perfeição. Todo dia eu pratico um pouquinho, eu vou ficando com o meu amor cada vez mais afiado, mais apurado. Se eu todo dia fizer uma precezinha de 10 segundos, uma conversa ali rápida, papum com Deus, o que vai acontecer? Eu vou criando essa intimidade. Eu vou deixando o Senhor de lado e vou chamá-lo de você. Porque eu tenho intimidade. Sabe com quem eu aprendi isso? Com as crianças da evangelização. As nossas crianças, né, tia Rose, adoram fazer prece. Amam fazer prece. E aí eles falam, você fala assim, vai fazer prece? Quem quer fazer prece? É uma briga. Tem hora que tem que deixar todo mundo fazer, que senão sai emburrado. E aí eles não falam assim, Senhor, Deus de amor e bondade. Não! Deus, você, olha a intimidade. Eu acho isso um barato. Deus, você pode cuidar do meu cachorrinho? Olha aí, olha a simplicidade disso. E olha que coisa legal, porque eles falam como se estivesse falando com... Como não? É o melhor amigo deles. E a gente frisa muito isso com eles. É o seu melhor amigo. Tia, mas quem não sabe fazer prece, né? Que chegaram e falam assim, eu não sei fazer prece, eu estou com vergonha, mas eu quero fazer. As crianças são assim, né? São livres e falam o que pensam. E aí a gente fala o que vier no seu coração. E aí saem essas pérolas assim. Eu falei isso. Você está conversando com o seu melhor amigo. O que você falaria para o seu melhor amigo? Eu falaria isso, isso, isso. Então é isso. Fala com Deus. E eles falam, e sai a coisa mais linda. Então, se de tudo vocês não lembrarem nada mais, ou não quiserem rever essa palestra, que fique gravado. O quinto passo. Pratique o amor do jeitinho que você já consegue. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje. Eu confesso que foi um desafio muito grande para mim, essa palestra, como poucas palestras me deixaram até hoje. Eu fiquei nervosa. Eu estou com a mão gelada. Porque eu acho de uma responsabilidade imensa
falar do amor de Deus, mas não só falar, eu poderia chegar aqui e ler um monte de... Eu separei outras coisas para ler, mas na hora que a gente chega aqui, a gente fala assim, não, Cláudia, tem que ser mais simples. Porque o amor de Deus é simples. A gente pode não entender em sua magnitude, mas é simples. Ele é simples na forma que Ele ama, e nós temos que aprender isso, a amar de forma simples também. Então, eu desejo a todos vocês uma semana muito iluminada e que a gente possa levar no nosso coração esses 5 passos de como melhorar o relacionamento com Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, a nossa irmã Cláudia fez um convite, né? Uma reflexão da nossa ligação com Deus. Isso é trabalhoso, isso é um esforço. Isso depende da evolução, né? Entender Deus, a Gênesis tem um capítulo lindíssimo, profundo, que fala de Deus. Quem quiser estudar um pouco mais, lê lá na Gênesis, é um show. Você viaja, né? Que para entender Deus, você tem que sair um pouco aqui e mergulhar mais profundamente nesse amor divino. A gente consegue avaliar um pouquinho das obras dele e a nós mesmos, né? Mas chegar profundamente a essa essência, só o tempo, só a nossa evolução. Mas já podemos exercer isso no dia a dia e com isso estabelecer uma comunicação com Ele muito forte. É tão forte que criou esse universo que está à nossa volta, nos criou. Então, uma relação que não se pode perder. Nós temos que alimentar do jeito que nós somos ainda, com a nossa capacidade de amar ainda pequena, mas crescente. Quando nós decidimos seguir a doutrina espírita, isso demonstra um certo amadurecimento, um certo poder de vontade que nos coloca diante, de uma forma mais clara, diante das leis divinas. O Espiritismo nada mais é do que a revelação das leis divinas, que Jesus começou a revelar, muito antes, vários profetas, vários irmãos revelaram pouquinha coisa, e o Espiritismo veio escancarando, né, vamos dizer assim, essa palavra forte, toda essa lei. E aqueles que conseguem estudar o Espiritismo, conseguem sentir essa doutrina dentro de si, é um sinal de amadurecimento, sim, que precisamos valorizar para investir cada vez mais no nosso crescimento espiritual. Então, nossa gratidão a Deus, que nos deu a vida, nos criou simples e ignorantes e nos colocou diante de nós mesmos, diante das leis divinas, e nós vamos aprendendo devagar, ampliando os nossos horizontes e desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Então, nessa noite, nós estamos aqui demonstrando esse amor a Deus. Viemos a uma casa como essa, estamos aqui trabalhando, porque todos nós somos trabalhadores, porque estamos trabalhando com energia dentro de nós positivamente. E quando nós vamos fazer as nossas orações, aí a força cresce muito mais. Então, o convite que eu faço a vocês é que essa ligação com Deus, nessa noite que estamos aqui, em que a Cláudia chamou a nossa atenção para isso, possa ser mais forte. Que a nossa prece tenha um alcance muito maior, porque ela vai chegar nesse coração do nosso Pai maior. Porque nós vamos pensar naquelas pessoas, como a Cláudia falou, que nós queremos bem, nós queremos amar. Então vamos orar. É a melhor forma de fazer essa ligação com Deus e com quem está à nossa volta.
não é isso? Então vamos começar por aqueles que passaram pela terra. São espíritos imortais, não podemos esquecer isso. Nós somos espíritos imortais. Estamos vivendo um momento nesse corpo que um dia vai ficar na terra. E aqueles que voltaram ao plano espiritual estão na imortalidade. Eles estão vivos em alguma dimensão na casa do nosso Pai. E eles podem receber o nosso amor nesse momento. Quem é que não tem um familiar desencarnado, que ama muito? E tantos irmãos que nós não conhecemos que estão precisando de ajuda. Tantos irmãos desencarnados que foram trazidos hoje a esta casa para receber esse carinho. Então vamos todos juntos fazer uma ponte maior com esse Pai e orar por todos esses nossos irmãos que estão no plano espiritual, precisando de carinho, precisando de ajuda, amor e tanta coisa boa. Por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, por todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, que todos esses irmãos recebam nesse momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, de coração. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Essa prece é maravilhosa, a prece deixada por Jesus, para que a gente se comunicasse de uma forma livre, profunda, com o nosso Pai Celestial. É essa prece que nós fazemos questão de colocar aqui, estabelecer essa ligação com Deus, para que Deus vá abraçar os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida, e fica aqui a nossa torcida para que eles estejam bem, que procure, como nós que estamos aqui na Terra, estudar um pouco mais, refletir, crescer, evoluir, fazer a sua reforma íntima. Então, que Deus abençoe todos esses irmãos, né, com muito carinho, que eles sejam envolvidos em muita paz e muito amor. Graças a Deus. E essa energia, né, de Deus, Deus criou o fluido cósmico universal e nos colocou todos juntos. Está todo mundo junto. Estamos todos mergulhados nesse hálito divino, nesse fluido cósmico universal. Então, estabelece uma ligação o tempo todo entre um e outro. Nós precisamos, com o tempo, valorizar essa ligação e tornar ela mais bacana, mais amorosa, mais harmônica, para que a nossa vida, nessa lei do retorno, possa nos ajudar a ser feliz, ou ter um mínimo de equilíbrio aqui na Terra. Então, essa energia está aqui, essa vibração harmoniosa está aqui. Deus está aqui nesse momento, né? Uma presença muito forte na nossa vida, e nós queremos dividir toda essa energia bonita de Deus aqui presente para aquelas pessoas que estão em casa, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube ou outra rede social. Atender a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação. Atender os nossos lares, as pessoas que estão lá, que ainda não tiveram força de buscar mais a Deus, de uma forma eficaz, profunda. Então eu peço, Pai, de infinita bondade, nesse momento, faça com que as nossas irradiações tenham o alcance que queremos que tenha, que parta daqui, que vá na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho,
que se espalhe pela nossa comunidade, pelo Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, por todos os países, para todo o universo. É uma gota de luz que parte do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, irradiando esse amor acrescido pela misericórdia de Deus. Então, que as irradiações passem todos naqueles enderecinhos que nós colocamos com carinho na caixinha de radiação, tenham certeza que essa ação é eficaz. É uma energia muito bonita que chega aonde nós queremos. E precisamos também, tudo que Cláudia falou sobre Deus representa a saúde. Porque quando estamos em ligação com o nosso Pai, estamos em harmonia com Ele, as nossas células vibram de uma forma diferenciada, positivamente. Mas isso também é uma conquista, porque ainda trazemos as nossas más tendências, as dores da nossa alma, que com o tempo, pelas leis divinas, isso vai suavizando e sumindo de nós. Mas temos que refletir, temos que analisar, temos que entender as leis divinas e trazer para a nossa alma a cura que tanto queremos. Então, nesse momento, nós estamos aqui pedindo a Deus que nos cure. E curar depende de esforço de cada um de nós, diante da vida, diante das nossas atitudes, palavras, pensamentos. Tudo isso reflete na nossa saúde. Nós sabemos disso. Então, nesse momento, com o coração aberto a esse Deus, fazendo uma ponte muito bacana de amor a esse Pai que nos deu a vida, que não esquece de nós em nenhum momento. Estamos acreditando nisso, sabemos que isso é verdade. Então vamos pedir a esse Pai que nos liberte das nossas dores, das nossas dificuldades, que cure a nossa mente, acima de tudo, e cure a nossa alma, o nosso perispírito, o nosso corpo, todo esse trabalho que tem que ser feito. E ai de nós, se não tivéssemos essa ajuda do nosso Pai. Sozinho ia ficar muito difícil. Mas nós não estamos sozinhos. Estamos com um grupo de amigos espirituais torcendo por nós e nos ajudando. E o Pai vai na frente, abrindo os caminhos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tu podes, Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus, nós de joelho nos colocamos mentalmente pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo carinho, tudo ainda que nos falta, não só para nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, mas para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, para todos os nomes que estamos pensando aqui. Peço pelo nosso irmão Marcos aqui presente, pela sua saúde. Peço especialmente pela nossa saúde mental. Estamos vivendo um mundo, de muito bombardeios, de muita coisa, e precisamos
separar o joio do trigo, né? E manter o nosso equilíbrio. Então, aí a gente pede ajuda a Deus, segura na mão de Deus e vá, né? Então, meus irmãos, amigos queridos, pedimos pelos nossos irmãos que estão pela rua, irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, todos esses irmãos sejam ajudados. Não é? Enfim, amigos, estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho. Eu agradeço a presença de vocês. É muito importante a presença dos irmãos aqui para formarmos uma corrente de trabalho, de amor. Então, agradecemos, gratidão a Deus, acima de tudo, aos nossos mentores, amigos espirituais. Estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho, lembrando a todos o quanto é importante estudar. Nós temos vários grupos de estudo aqui na casa, nós temos a sessão de quinta-feira à tarde, às 3h. Então, a oportunidade Deus nos dá, mas precisamos buscar, não é isso? Então, que Deus ampare a todos vocês, abençoe seus lares, seus familiares, muita luz, muita paz. E pedimos permissão ao astral superior para encerrar a segunda parte do trabalho e convidando a todos para o momento do passe individual na salinha. Lembrando também que nós temos a nossa operação espiritual no primeiro sábado de fevereiro. Quem quiser se operar espiritualmente, é só fazer a inscrição, ok? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser.